Alexandre Carneiro de Souza, sociólogo e professor universitário. A esfera pública em Hannah Arendt. Toda a pesquisa e o trabalho produzido pela Hannah no campo da ciência política circunscreve uma preocupação central, ou seja, a relação que se estabelece entre teoria e prática política, aquilo que se diz e aquilo que se faz. Pelo menos duas grandes questões, na minha opinião, motivam a autora a circunscrever a sua análise acerca da teoria e prática política. A primeira questão estaria relacionada ao fato da sua família ter sido martirizada pelo sistema nazista e ela própria ter se refugiado nos Estados Unidos para fugir à possibilidade da morte. Em segundo lugar, me parece que interessa bastante à autora a análise do renascimento do sistema político autoritário no coração do berço da democracia ocidental, que é a sociedade europeia. A questão, portanto, que vai incomodar as discussões propostas por Hannah é a relação que se estabelece, portanto, entre o que se diz e o que se faz no território político. A esfera pública entra dentro desse campo de análise e me parece trazer uma contribuição extremamente significativa na unidade do pensamento arendtiano. Na perspectiva da Hannah, a política é a dimensão objetiva da esfera pública. O que seria a esfera pública? A Hannah entende que tudo aquilo que os indivíduos realizam explicitamente sob a luz do sol do meio-dia da convivência social representaria a esfera pública. Isso pode ser traduzido em termos bem mais simples. Nas palavras da própria autora, a esfera pública é tudo aquilo que pode ser dito e pode ser ouvido por todos. E simplificando mais ainda, na perspectiva do pensamento arendtiano, a esfera pública é aquilo que é comum a todos os indivíduos. O fato é que a instituição da esfera pública ocorre, segundo se pode entender, pela necessidade que os indivíduos têm de dar durabilidade e perpetuidade ao legado de conquistas e de experiências que a sociedade aprendeu até um determinado momento da história humana. A esfera pública, portanto, é instituída para proteger o legado das conquistas humanas da corrosão proposta e imposta pelo tempo, fazendo desaparecer a memória. A esfera pública, portanto, tem uma relação muito forte e significativa com a preservação da memória social. Para isso é fundamental que determinados aspectos da vida coletiva, da convivência dos indivíduos, esses aspectos, esses fenômenos, esses fatos, precisam e devem ser feitos na frente uns dos outros, a fim de que todos possam ver e todos possam ouvir. É dentro dessa perspectiva que a esfera pública é instaurada. É necessário que se mantenha, que se preserve, que se conserve um patrimônio público relacionado à ação dos indivíduos em sociedade. Portanto, a esfera pública é uma representação. Ela representa o campo das ações coletivas que os indivíduos empreendem. Ela surge como possibilidade de proteção da memória diante da corrosão do tempo. Acerca da esfera pública, Hannah dirá que um elemento essencial para a sua instauração é o outro. Nesse sentido, a esfera pública não é prerrogativa do indivíduo, é prerrogativa do outro. É a presença do outro que gera o fenômeno da convivência humana. E uma vez que o outro se faz presente, uma vez com o aparecimento do outro, se
estabelece uma convivência social. E essa convivência social estará marcada permanentemente por essa presença, que ouve o que eu escuto e que vê o que eu vejo, que partilha do meu mundo, que torna o meu mundo um mundo comum. Para Hannah, o outro é fundamental. A possibilidade de crescimento, a possibilidade de evolução, a capacidade que cada um de nós tem de enxergar suas fragilidades e suas potencialidades, passa necessariamente pela presença do outro. O outro é uma espécie de espelho, é uma espécie de estrutura que modela a minha caminhada, que orienta os percursos da minha vida. Por isso que na perspectiva da Hannah, nós não podemos abrir mão do outro. E nesse sentido, nós temos uma reflexão direcionada aos problemas interpostos na política por sistemas autoritários, a exemplo do que acontece com o que aconteceu com o nazismo, do que aconteceu com o fascismo. Nós não podemos reduzir o outro a objeto. O outro não pode ser alvo de qualquer plano de destruição. O outro é fundamental. Sem a presença do outro, eu estou fadado ao não crescimento, à imaturidade, à pobreza existencial. É nessa perspectiva que nós precisamos do outro. O segundo capítulo da condição humana, escrito pela autora, vai consistir numa defesa eloquente com a composição filosófica, muitas vezes romântica, acerca da importância que o outro exerce na construção da esfera pública e no modelamento e no emolduramento da vida dos indivíduos. De tal forma que, segundo a autora, eu só posso ter certeza do que eu vejo e do que eu escuto se eu tiver a confirmação do outro. Eu só posso ter a certeza que o meu mundo é real e que eu existo se um outro afirmar que me vê, se um outro afirmar que eu existo, se o outro confirmar que ouve o que eu escuto e que vê o que eu vejo. Portanto, a presença do outro na construção da esfera pública é fundamental. Nesse sentido, a esfera pública é resultado de um encantamento com o outro, é o resultado de uma reverência ao outro, é o resultado de uma relação de crescimento com o outro. É importante que se diga e se afirme novamente que a instituição da esfera pública não é prerrogativa do indivíduo, é prerrogativa do outro. Sem o outro, eu não sei que eu não estou certo, que eu existo. Sem o outro, eu não estou certo que o meu mundo é real. Porque é preciso que o outro ateste que eu estou aqui, conheça a minha presença e que, ao mesmo tempo, reconheça os fatos relacionados à minha vida. Portanto, o outro é a dimensão essencial da instauração da esfera pública, cuja estrutura, cujo processo de estruturação se dá mediante a organização política. A estruturação da esfera pública é um fenômeno político, a despeito que, em todo o pensamento que a autora expõe acerca da esfera pública, nós podemos entender a esfera pública como uma dimensão maior do que a política, que ao mesmo tempo transcende e incorpora a esfera política, a estrutura política. O estudo da esfera pública na Hannah representou um passo significativo na minha compreensão acerca do fenômeno político. Por volta de 1993, quando pela primeira vez eu entrei em contato com o pensamento da autora. Até aquela época eu estava razoavelmente convencido de que tudo se reduzia à política e que nós não poderíamos transcender ao político. A política representava uma espécie de asfixia, porque tudo estava subjacentemente orientado por um pressuposto, por um substrato político. Ao estudar a esfera pública na Hannah, ao ter contato com a discussão que a autora faz acerca disso, eu pude perceber que diversos acontecimentos na vida humana não podem ser incorporados pelo quadro político. Determinadas ações
interações humanas não podem ser enquadradas e classificadas como fenômenos essencialmente de natureza política. A dedicação da vida de uma pessoa, a consagração de uma vida humana ao cuidado de doentes, ao cuidado de pessoas necessitadas, me parece que se trata de algo inefável, cuja ação não decorre de um instrumento jurídico. Uma mãe amamentando, um avô conduzindo um neto pela mão, a paixão de dois jovens. Me parecem que são acontecimentos, entre muitos outros, que nos testemunham que a vida das relações humanas está para além do fenômeno político e nesse sentido, a descoberta da esfera pública é fundamental, porque nós acabamos nos deparando com um campo que transcende a política, mas ao mesmo tempo a incorpora. No entanto, a estruturação da esfera pública não pode deixar de ocorrer fora de uma estruturação política. E a estruturação política da esfera pública se dá dentro de um fenômeno que a autora vai propor como sendo um processo que reúne em separado os indivíduos. Une em separado. Une porque o direito é comum a todos que compartilham da vida social, mas ao mesmo tempo separa porque o lugar de um indivíduo não coincide com o lugar do outro. A esfera pública e a vida política se estruturam a partir da dignidade do outro, a partir do reconhecimento da importância do outro. A dignidade e a importância do outro é fundamental para a instituição da esfera pública e para o fenômeno de estruturação da política. No entanto, a autora vai também propor que se a estruturação da vida política e a instituição da esfera pública ocorre em decorrência de um sentimento de valorização do outro, a pobreza da vida política e a degeneração da esfera pública também podem ocorrer na medida em que nós perdemos o outro do nosso campo de dignidade, na medida em que nós passamos a desvalorizar o outro. A esfera pública e a política se erguem num processo de valorização do outro. A destruição da política, a pobreza da esfera pública ocorrem também por um processo de desvalorização, de não reconhecimento da dignidade do outro. Nesse sentido, a Hannah vai propor 3 agentes que são capazes de matar a vida política e que são capazes de empobrecer a esfera pública. A vida política e a esfera pública se enriquecem com a pluralidade. E nesse sentido é fundamental que nós entendamos quando a autora vai propor que a proeminência pessoal, a tirania e uma sociedade de massa podem atuar significativamente no empobrecimento da política e na morte da esfera pública. Não existe benefício na proeminência pessoal, não há contribuição significativa da proeminência pessoal no campo da construção da sociedade. A Hannah vai tratar a proeminência pessoal como futilidade, como um fenômeno que não produz nada de duradouro, como algo que não traz benefício. O fato de uma pessoa, de um indivíduo em algum lugar ou em qualquer contexto se considerar melhor do que os outros e buscar a sua proeminência individual em detrimento do bem coletivo, isso representará a morte do relacionamento. Onde quer que nós tenhamos pessoas assim, nós teremos famílias destruídas, amizades destruídas, ambientes profissionais destruídos, qualquer que seja o lugar. Portanto, o primeiro agente de destruição da política e da esfera pública é a proeminência pessoal. O segundo agente de destruição da esfera pública e da política é a tirania. A Hannah vai chamar a tirania de isolamento radical. Ela vai propor a tirania como o espaço onde não há possibilidade do diálogo, em que o outro é considerado objeto de satisfação de interesses mesquinhos individuais. É um fenômeno de relacionamento que cadaveriza, que vampiriza o outro. E é a partir daí que nós percebemos como o processo de tiranias, que muitas vezes acometem a política e o campo das relações familiares, conjugais, profissionais e, de maneira geral, podem destruir e matar a beleza da convivência humana. Portanto, os agentes que promovem a destruição da política e o empobrecimento da pluralidade da esfera pública seriam, na perspectiva do pensamento da autora, a proeminência pessoal e a tirania, e, por fim, a autora vai citar a sociedade de massas. Ela usa termos interessantes para falar da sociedade de massa.
pessoas que pertencem, como se pertencessem a uma mesma família. É o prolongamento da vida de um indivíduo na vida do outro.